tranquilo do que da genética que a gente estava vendo até aqui. Então, eu vou passar rapidamente para vocês, porque a gente vai pular algumas... Não é pular porque não é importante, mas a gente vai focar em algumas partes da apostila que realmente são mais relevantes para um vestibular, para um Enem, por exemplo. Ele vai contar uma história, né, sobre a questão da evolução, que não começou assim, sabiam que evolução existia. Até hoje tem gente que debate esse assunto. Tem gente que critica porque diz que isso não estabelece mais as causas divinas. Aí é um olhar. Eu, por exemplo, acho que continua se definindo as causas divinas, porque é tudo tão perfeito ao longo do tempo, só acho que não é ao pé da letra como nós lemos, não é porque não está, não é porque está escrito errado, mas talvez nossa interpretação esteja errada, né, em relação ao tempo. Mas é uma questão pessoal. Existem duas linhas. O criacionismo, que é mais do fixismo, ou seja, de espécies imutáveis, e o evolucionismo, que vai acreditar nas mudanças graduais ao longo de tempos, de muito tempo, para que haja uma formação de novas adaptações nos organismos ou mesmo de novas espécies. Então ele vai contar a história do essencialismo, ou seja, que acreditava-se que tinha uma essência, que essa essência era perfeita e que a variação dos organismos eram variações dessa perfeição toda, então eram imperfeições, né? Uma escala de complexidade, então aqueles seres inanimados e os com alma, que seriam os animais, e os vegetais, que seriam seres animados, porém sem alma, então uma escala natural. Uma comparação entre diferenças e similaridades que já existia, a luta pela sobrevivência, que eles já percebiam que isso interferia muito nas características observadas. Então esse aqui ele vai comentando isso até a página 13, quando existia um dinamarquês com o nome Nicolaus Steno, que ele observou numa rocha um dente de tubarão, que até então achava-se que era a própria parte da rocha. Então ele foi o primeiro registro fóssil realmente observado e discutido em relação à formação de fósseis, né? Então surgiu-se lá a teoria de que as camadas mais profundas eram mais antigas, porque eram depositadas no oceano. Então as linhas horizontais faziam parte da mesma época. Então, os primeiros registros fósseis iniciaram-se ali em 1668, 1700 e alguma coisa, com Buffon, Hooke. Bem, só que nem sempre eles acreditavam numa mudança gradual. Eles acreditavam também em extinções e expansões de características, como se fosse um buraco na história de extinções e com organismos novos surgindo, né? Então, nem sempre existia a evolução. Aí, lá entre o século XVIII e XIX, veio Jean-Baptiste Lamarck, que começou a mostrar que não, que as espécies mudavam. Às vezes, o mesmo organismo, de tanto se variar, tornava um outro. Ele foi muito importante para a teoria evolucionista. O que não foi tão bom foi os exemplos que ele deu. Então ele acreditava muito na lei do uso e desuso, caracteres adquiridos, que são bem importantes, né, quando se trata de Lamarck. E claro que não era uma teoria muito científica, era mais filosófica, e isso foi muito criticado. O que Lamarck dizia? Que o meio, ele faz com que o organismo se transforme. Qual que é a diferença entre Lamarck e Darwin? Darwin diz que o meio seleciona, então Darwin trata da seleção natural, né, em relação aos organismos. Ele começou a ler as teorias de Malthus, do naturalista Owen, do Wallace também, que tinha ideias muito semelhantes, tanto que um dos primeiros artigos eles publicaram juntos. Então eles acreditavam que o potencial biótico, ou seja, de crescimento da espécie, dependia dos recursos que existiam. Se esses recursos eram limitados, eles teriam que criar adaptações para poder sobreviver àquele meio. Se eles não conseguissem, não ia gerar prole. Se eles conseguissem, aquela variação ia ser selecionada, ia ser mantida. Então, as principais diferenças entre Lamarck e Darwin
estão nos exemplos. Lamarck ele acredita que uma característica é criada por uma diversidade. Por exemplo, um grande exemplo e comum exemplo das girafas. Lamarck dizia que tinham girafas de pescoço curto e que como as folhas eram altas e elas precisavam se alimentar das folhas, para sobreviver elas foram esticando o pescoço e com isso formavam girafas de pescoço longo. E essa característica é transmitida para os demais descendentes. Darwin dizia que existem girafas de pescoço longo, médio e curto. As que vão sobreviver mais são as de pescoço longo, logo elas são selecionadas. Mas essa característica só vai ser passada, e isso ficou muito claro depois dos estudos de Morgan, né? Ficou bem estabelecido a ideia da evolução, só vai ser passada se essa característica estiver nos gametas. Então, a apostila em si, a gente tem que focar ali a partir da página 25, só que cai bastante em vestibular e Enem essa diferença entre Lamarck e Darwin, então também é importante. E a partir da página 33 que vai mostrar as evidências. Então, quais foram as evidências? Uma variação intraespecífica, quer dizer que achavam-se muitas vezes que eram espécies diferentes, na verdade era a mesma espécie, só que com adaptações diferentes para o habitat. As homologias, que são origens iguais e funções semelhantes ou diferentes. Os ancestrais comuns, evidenciados não só pelas homologias, mas pelo desenvolvimento embrionário. E as analogias, que a gente chama de convergência adaptativa. Então, você tem algo que tem origem diferente, mas tem uma função muito próxima. O que a gente vai ter que focar nessa apostila é isso. É Darwin, comparando com Lamarck, e as evidências dessa evolução que foram atribuídas a eles.